Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre generalização de software, de código no geral. Por que eu acho esse tópico interessante? Porque ao mesmo tempo que generalização é um tema interessante dentro da engenharia de software como em si, né, quando você vai pensar no seu código, fazer um módulo que seja flexível, módulos trocáveis na sua aplicação e por aí vai, ao mesmo tempo generalização também é um requisito de negócio. O quão genérico vai ser uma solução, quem dirige esse nível de generalização é o que você quer efetivamente resolver. Então, eu acho que é interessante a gente começar pegando alguns exemplos para a gente fazer um alinhamento. Por exemplo, se a gente olha para o REST, um estilo arquitetural para aplicações distribuídas. O REST surgiu quando a gente pensa, né, no princípio de generalização desse tipo de arquitetura. Foi que ele surgiu porque o uso da web começou a ser muito diferente do que era inicialmente, né? Quando a galera pensou na primeira versão lá do protocolo HTTP, né, e tudo mais, a galera pensou que você ia baixar texto, simplesmente ia baixar uma página que o texto já estava todo ali, e o povo começou a enfiar link ali dentro, enfiar imagem, né? Principalmente colocar imagens, colocar JavaScript e por aí vai. Ou seja, você baixava uma página e quando a página baixava, ainda tinha que baixar outras coisas ali dentro. E o jeito que tinha sido imaginado o protocolo HTTP naquele momento, pareceu que não dava mais vazão à escalabilidade, ao tamanho da web em si, aos cenários de uso muito diferentes que estava começando a aparecer. E aí veio o Roy Field, né, cunhou lá a tese dele, que a gente chama que o nomezinho, a siglazinha é REST, justamente para quê? Ele precisava ter um jeito de você rodar a web de maneira mais flexível, né? Conseguir bolar uma solução que resolvesse o problema que estava acontecendo naquele momento e que fosse duradouro o suficiente para resolver problemas que ainda iriam aparecer, né, de natureza um pouco parecida. Naquele momento era baixar coisas de formatos diferentes, né? Baixar um monte de coisa diferente, executar um monte de ação diferente, coisas que ele não estava nem enxergando naquele momento. E aí veio o REST, um estilo arquitetural que pode ser aplicado, que pode ser utilizado, né, para a construção de aplicações distribuídas. A versão, as últimas versões do HTTP, todas inspiradas nele, e é uma ideia que está atravessando muito e muito e muito tempo, né? A gente fala de HTTP até hoje, a gente consegue definir content types diferentes, e o navegador vai entendendo aqueles content types, é uma loucura, é uma maluquice, realmente. O bagulho é muito louco mesmo, né? Muito, 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 muito flexível. Mas aí a gente pode olhar para outras coisas muito flexíveis, mas não tão flexível, né? Quanto esse pensamento que o cara teve na hora de pensar ali, né? No estilo arquitetural, né? No REST em si, em todas as aplicabilidades que ele poderia ter. Pensa num framework. Vou pegar aqui no mundo Java o Spring. Quando você olha para o Spring, né, qual que é o requisito de negócio do Spring? Putz, o Spring ele pode ser utilizado em diversos tipos de aplicações diferentes. Qual aplicação que ele vai ser utilizado? Eu não sei. Majoritariamente é web. Mas anteriormente, talvez não fosse. Tem Batch Jobs, por exemplo, que é rodar com Spring, tem aplicação desktop, já teve essa época de rodar com Spring, tem a parte web, que roda com Spring, tudo mais. Mas, uma outra coisa, né, eu vou pegar aqui só dois viés. O Spring, necessariamente, ele não sabe em que tipo de lugar vai rodar, mas ele sabe que vai rodar sobre o Java, e ele sabe que, teoricamente, ele tem que rodar, ele iria rodar, né, em aplicações que ficariam muito tempo executando, né, muito, muito tempo executando. Eu quero dizer com isso, o tempo de startup de uma aplicação com Spring não era um requisito de negócio, né? Não drivava ali, né? Não dirigia. Drivar é tão startupeiro, né? Fiquei pensando nisso agora. Não dirigia a implementação dos caras. Então o que acontece? O Spring, pensando no lado de tipo de cenário que ele vai ser colocado, ele é mega flexível, né? O código do Spring, ele é super flexível. Todos os pontos da engrenagem podem ser trocados. Ele é todo pensado, ele é todo baseado em polimorfismo. O Spring referencia tudo dentro do código dele através de interfaces, pensando no lado Java, né? Mas simplesmente através dos contratos públicos aí que as classes têm, né? Você pode trocar essas peças tranquilamente. Só que tem um outro ponto que o Spring não pensou tão na frente. Ou na verdade, pensou, mas aí o mercado veio comendo ele, né?
que é startup para o Spring não era um ponto mega importante, porque a aplicação poderia demorar 1 segundo, como poderia demorar 15 segundos. Qual a diferença que fazia se ela ia ficar rodando por não sei quanto tempo? E isso foi sendo suficiente. Até que chegou o mundo dos clouds, chegou o mundo de escalabilidade horizontal como cidadãos de primeiro nível, né? Ninguém mais quer comprar super máquinas, todo mundo quer comprar máquinas que sejam suficientes, e quando a demanda vai crescendo, você vai escalando. Não estou nem julgando, né, se tem muito estudo aí dessa conta, né? Será que a máquina mais parruda é realmente mais caro do que aí, múltiplas máquinas ali escaladas de maneira horizontal? E tem todos os custos escondidos, né, de equipe, manutenção e por aí vai. Mas independente disso, acho que esse era um outro tópico para a gente discutir. Independente disso, o problema é, hoje em dia, o mercado está indo muito para esse lado, né? A arquitetura é distribuída com microserviços, esses serviços escalam em função da demanda, e na hora que escala, servidores são criados, né? Os clouds são elásticos, por aí vai. Como é que você vai fazer uma aplicação, um microserviço com o Springão da massa, que o pré-req é ser elástico, sob uma demanda realmente intensa? Porque na hora que você for subir, vai demorar 6 segundos, 7, 8, 5. Talvez isso não seja suficiente. Óbvio que você pode contornar, claro que você pode contornar, né? Você pode provisionar, né? Se você entende que vai passar por um período intenso, você pode provisionar as máquinas anteriormente, pagar um pouco mais provisionando, né? Deixando elas rodando já, para na hora que a coisa for acontecendo, você ter mais tempo, né? Você pode ir fazendo a sua escalabilidade flexível aí, né? Você pode ser elástico. Antes, quando faltar X máquinas, escala. Quando falta X máquinas, escala. É uma solução, sem dúvida. A outra solução, não, eu quero auto-scaling, eu só quero escalar no auto-scaling na hora que a parada precisa mesmo, né? Eu não quero provisionar nada antes e por aí vai. E aí a galera do Spring, né, se pegou nisso. Abriu espaço para novas tecnologias, né? Essas tecnologias que não usam injeção de dependência, por exemplo, através de configurações com annotations, né, que minimizam a necessidade de fazer a inspeção do sistema para descobrir os pontos de injeção. Então, a injeção de dependência é toda feita de maneira simples, padrão, com o suporte padrão da linguagem, né? Então, você configura programaticamente esse depende desse, que depende daquele. E por aí vai. Quem já programou com C# em cima de um ASP.NET Core, por exemplo, pelo menos os códigos que eu revisei até hoje, as configurações de injeção de dependência eram feitas todas programáticas, né? Você dizia que para esse tem esse, e pronto. Não tinha uma resolução automática, nem nada. E, obviamente, isso faz com que ele suba mais rápido na aplicação do que com Spring, por exemplo. E aí os caras estão tendo que dar o seu gás, né? Então, você já, há muito tempo, você já pode configurar, né, se a parada vai ser lazy ou não vai ser lazy na hora de iniciar. Você pode criar um índice de classes que tem que ser inspecionadas para formar, né? Para ele conseguir inspecionar todo mundo e formar o grafo de dependências. Eles agora estão querendo rodar código com Spring dentro da GraalVM, justamente porque a GraalVM é uma VM que parece que melhorou ainda mais o JIT, que já era bom, e tem esse suporte experimental, né, para gerar as imagens nativas para rodar direto no ambiente de execução, tudo mais. E aí eles estão sentindo a concorrência, né? Você tem Quarkus e outras soluções que são similares. Elas são melhores? Elas não são, elas têm algum paradigma, elas têm algum tipo de implementação que é muito melhor, né? Reativo, Spring é reativo, ó, já faz um tempo com Spring Reactive. O problema não é esse, mas o problema é que elas já foram preparadas para auto-scaling. Isso já foi, né? Elas já pensaram na frente e o software já nasceu, né? O framework ali já nasceu pensando, eu preciso ser auto-escalável. Esse era um requisito de generalização do código deles. E como é que eu posso fazer um código que vá ser adaptável aos clouds e escalável de maneira elástica, respeitando as demandas do auto-scaling para todo tipo de cloud diferente? Então, na frente, o Spring está tendo que correr atrás. Agora, e aí você tem um outro tipo, por exemplo, de aplicação, que são nossas aplicações específicas. Então, você que está aí agora fazendo, né, o projeto na sua startup, né, o projeto dentro de um banco, um projeto dentro, qualquer que seja, né? Então, por exemplo, agora chegou para mim, esse é um caso legal, né? Eu tenho um rapaz que me segue, que chama Rubens, eu também sigo ele, né? A gente conversou, ele viu algumas palestras minhas, eu li uns posts dele, e aí ele trabalhou num sistema grande de folha de pagamento e RH, né, no governo, não sei qual foi o governo,
E ele mandou uma especificação super rica de um sistema de folha de pagamento para eu tentar fazer, né? E ele também tentar fazer o mesmo sistema, cada um usando o seu drive de código ali. O que é legal? Ali é um sistema específico de folha de pagamento. Na folha de pagamento, atualmente, né, pelo que eu vi ali, incide dois tipos de impostos, né? O imposto de renda tradicional, né? Então você vai pagar ali 15, sei lá, 17,5%, 22,5%, 27%, algo do gênero, nas faixas. E também tem a Previdência, ou o INSS. Então são esses dois tipos de impostos. Mas o sistema é específico. Beleza? O sistema é específico, os impostos que incidem para que os descontos sejam calculados também são específicos. Além desses, tem a pensão alimentícia, por exemplo, ou algo do gênero. E aí você pergunta, o quão genérico eu preciso ser? O quão genérico a minha lógica de cálculo, por exemplo, de INSS precisa ser? O INSS você tem ali 4 conjuntos de ifs para você fazer. Eu posso criar um método e meter os 4 ifs, ou eu posso botar que cada if é uma implementação que eu poderia chamar de calcula faixa e INSS. E cada implementação dessa sabe se deve ou não operar sobre um determinado valor. São duas possíveis soluções para o mesmo problema. Só que uma é mega genérica, porque eu posso trocar os pedaços da implementação do cálculo, e a outra é mais específica, porque está tudo num código só. Se o cálculo mudar, eu tenho que ir lá no código, né, naquele código, e alterar. Ou quem depende dos descontos, né? Imagina que você tem que calcular o desconto do INSS, o desconto do imposto de renda, e por aí vai. O quão genérico eu tenho que fazer, né? Eu tenho que criar uma interface de desconto e fazer com que elas implementem essa interface de desconto. Eu posso implementar cada uma de maneira separada e fazer e receber elas especificamente nos parâmetros ali, né? Então, nesse momento, meu sistema só suporta isso, isso e aquilo. Como que você sabe o quão genérico ser? Só tem uma maneira de você saber o quão genérico você tem que ser. Você precisa entender exatamente... Apareceu uma cabeça e uns cachinhos aí, né? Que é os cachinhos de Betinho. Você precisa saber exatamente qual que é o requisito de negócio daquela generalização. Eu preciso perguntar para Rubens, se eu quisesse fazer a melhor versão mesmo, falar assim, Rubens, tem essas duas regras. O quão genéricas são essas regras? Você entende que vai em qual intervalo de tempo você imagina que vão vir outras regras? Já teve caso de outras regras, existem outras regras, as regras mudam de governo para governo, é isso que eu preciso saber. Porque, de novo, generalização, ao mesmo tempo que é um requisito de engenharia de software, é um requisito de negócio. E eles andam, ó, lado a lado. Se você, por que isso é muito importante? Se o requisito de negócio não é genérico e você ignora isso e faz um código muito mais genérico do que precisa, você está deixando o seu sistema mais complexo, ou seja, a carga intrínseca dele é, né, mais difícil dele entender, porque toda generalização obriga você a ter mais indireção. E toda indireção complica, né, o entendimento da coisa. Beleza? Ainda mais indireções que são criadas específicas. É muito diferente das indireções que existem é muito diferente, né, da generalização de uma linguagem, por exemplo, onde você tem uma interface list, as implementações are list, né, e por aí vai. A gente poderia até falar disso aí daqui a pouco também. Então é isso que você precisa ficar na mente, né? Código genérico é mais difícil do que código específico. Então você precisa saber qual é o requisito de generalização do negócio para fazer com que isso seja espelhado no seu sistema, né? Toma cuidado, não faz código muito mais genérico do que precisa, porque você vai fazer um código mais difícil, beleza? Vai ser mais difícil de outras pessoas entenderem e talvez aquela generalização nunca seja usada. Aí você pode perguntar, mas Alberto, não é para fazer um código tosco? Ó, você pode fazer se você quiser. Ou você pode fazer um código que tem as responsabilidades minimamente divididas, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. E aí naturalmente ele vai ficar pronto para uma possível generalização. Não tenha medo de mudança. Tá tudo bem mudar se o requisito do negócio mudar. É para isso que serve um software, para acompanhar os requisitos do negócio. O software não anda da frente do negócio, ele anda com a visão de negócio. Então, quando você pensa, por exemplo, de novo, né, acho que dá mais um exemplo que é interessante, você pensa numa linguagem, no runtime de uma linguagem, né, C#, Java, ou algo do gênero, para você ver, né, uma diferença de approach, né. O Java, quando foi suportar tipos genéricos,
dentro da linguagem, decidiu fazer uma implementação que não mudasse a experiência de código de quem já estava programando em Java. Porque na visão de negócio da linguagem Java, essa compatibilidade retroativa é muito importante. Já o C Sharp decidiu criar uma branch diferente de coleções ali, né? E obrigou as pessoas a implementarem essas coisas. E tá tudo bem, não tem certo e errado, porque são visões de negócio. E na verdade o C Sharp se mostrou mais acertado, né? Porque o Java hoje fica correndo atrás de querer ser mais, querer colocar mais features, enquanto o C Sharp faz isso, né? O C Sharp não, né? O .NET Framework faz isso com as suas linguagens já tem muito tempo. Mas olha para a linguagem, né? Por que no Java tem uma interface que é iterable, que aí tem collection, e aí a collection tem as possíveis coleções, né? List, set, e aí o list set tem as múltiplas implementações. Olha o nível de indireção disso. Por quê? Porque a linguagem é ainda mais, a visão de negócio de uma linguagem é que ela seja ainda mais genérica do que um framework, obviamente. Então ele tem que fazer código, o código ali tem que representar essa visão, por isso que é mega flexível, tudo é interface e por aí vai. Beleza? Mas era isso que eu queria falar para você hoje, né? Generalização sobre o aspecto de engenharia de software e sobre o aspecto de negócio. Espero que tenha sido útil aí para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui positivo falando. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui no canal também. Eu vou ter o maior prazer em responder, né? Deixa de maneira educada, obviamente. Beleza? Era isso. Lembra de se proteger do coronavírus. Fique em casa, protege você, protege sua comunidade. Vamos passar por isso juntos. Tranquilo? Era isso. Valeu. Falou. Tchau.